Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir essas últimas notícias aí, porque parece que o Vasco vai anunciar o seu treinador aí nessa semana e vai ser aí possivelmente o Maurício Barbieri. Quero repercutir aqui duas notícias iniciais. Primeiro aqui do GE, família, tá na tela pra vocês, ó. Após negativa de Jardine, negociação com Barbieri avança e Vasco pode anunciar técnico no início da semana. E uma outra aqui que é do jornalista Eberson, tá aí na tela pra vocês, ó. Conversei agora com uma pessoa próxima ao técnico Maurício Barbieri e a mesma confirmou que as conversas com o Vasco da Gama estão bem adiantadas e que o técnico deve assinar com o Cruz Maltino no início da próxima semana. Vamos aguardar. Então tá aí, família. Tivemos uma recusa aí também do Jardine, André Jardine, e agora o Vasco abre negociação e pode anunciar o treinador Maurício Barbieri nessa semana. Cara, antes de entrar aqui, eu quero trazer aqui um jornalista que eu gosto muito, que é o Bruno Formiga, não sei se vocês conhecem, pô, bastante conhecido, comenta muitos jogos da Liga dos Campeões, e ele fez uma análise no melhor momento do Barbieri lá no RB Bragantino. Inclusive, esse bom momento do Barbieri foi elogiado também aí pelo Abel Ferreira, até trouxe um vídeo aqui essa semana, e basicamente ele deu esse elogio aqui também, ó. Quando disserem que o Brasil não tem bons treinadores, eu vou dizer, só se vocês não estiverem atentos. Aqui é um bom treinador. Isso, né, ele falando aí do Barbieri, que viveu um excelente momento aí em 2021, foi finalista da Sul-Americana e também sexto colocado aí do Campeonato Brasileiro. Realmente foi um excelente trabalho no ano de 2021 e 2022 realmente o Bragantino não foi nada bem. Então eu quero trazer aqui o Bruno Formiga para analisar esse trabalho, né, a parte tática, também aí um ponto que deve ser interessante para 777, o desenvolvimento de alguns jogadores que ele teve aí, né, um processo importante, que ele participou do Claudinho, que era um jogador da base do Corinthians, veio pro RB Bragantino, teve um auge técnico ali com o Barbieri, conseguiu uma boa venda, o desenvolvimento também do Arthur. Então Bruno Formiga vai dar aqui uma opinião interessante, mas claro que tem toda essa situação aí de RB Bragantino, é uma situação, e o Vasco aí eu quero a opinião de vocês, e também quero trazer aqui a galera do TNT Esporte para falar também desse momento do RB Bragantino, que realmente o Maurício Barbieri não conseguiu ali desenvolver um bom trabalho, talvez por essa falta de cobrança, o time que parecia realmente não entregar o que entregou em 2021. Então qual é o parâmetro, o que a gente pode esperar do trabalho do Barbieri? Porque RB Bragantino e Vasco são coisas totalmente diferentes, família vascaína. Então é maneiro. As duas opiniões aqui, e eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. Mas eu queria comentar aqui antes também, eu tava vendo uma live no Instagram lá do Zé Colmeia, aí ele falando aí que o torcedor do Vasco ele precisa ter uma postura diferente, né? Porque essa demora, né, em relação a contratações e treinador, isso faz parte do processo, agora é uma empresa profissional e o Vasco não tá mais nos tempos de bravata. E aí, cara, muita coisa que ele falou lá, eu posso até concordar, mas não dá pra gente entender que essa demora em anunciar jogador e treinador faz parte do processo, é a maneira correta, é assim que vai caminhar agora. Até porque a gente já ouviu bravatas do Josh nesse processo aí da venda para 777, que foi uma falta de conhecimento do futebol brasileiro, claro, para ele falar que o próximo encontro de Vasco e Flamengo não ia haver aí diferença de orçamento. E um outro ponto também que a gente pode entender aí de um time administrado pela 777 foi o Genoa, caiu para a segunda divisão. Então, peraí, é porque o Vasco foi vendido, que é uma empresa, que isso vai ser sinônimo de sucesso. Então a gente tem que cobrar realmente. Na minha opinião, a escolha do Barbieri é uma falta de planejamento. Eles miraram o Vojvoda, que era o técnico do futebol brasileiro, e pega um treinador que nesse momento nenhum time brasileiro quis, né? O Corinthians estava sem treinador, não quis, né? O Atlético Mineiro não quis, o Santos não quis, acertou com outros treinadores, então o Vasco pegou aí o resto. Então, na minha opinião, a escolha do Maurício Barbieri, eu posso aqui gostar de algumas situações táticas que ele fez lá no RB Bragantino, mas é o que eu venho falando aqui. Vários treinadores já passaram pelo Vasco nesses últimos anos. Qual é a coincidência aí de a gente não ver treinadores se destacando no Vasco? Times horrorosos. Então eu espero aí que na terça-feira esteja muita coisa engatilhada e o Vasco possa montar um bom time e aí esperar que o Maurício Barbieri possa fazer um bom trabalho em 2023. Agora vamos lá, trazer aqui o Bruno Formiga para fazer essa análise aí do ótimo momento que foi do Maurício Barbieri em 2021. Será que ele
vai conseguir aí aplicar essas boas ideias no Vasco em 2023? Vamos acompanhar aqui. Liga só. Seu treinador, o Maurício Barbieri. E, de novo, quando eu falo que é o melhor trabalho do Brasil, eu estou falando também especificamente do trabalho do Maurício Barbieri, que é maravilhoso. E não é de agora, é desde a temporada passada. O Bragantino encontrou no Maurício Barbieri um cara com muita base, de categoria de base, que em números fez um trabalho bom no Flamengo, sim, e que tem ideias que são muito boas se você tiver tempo, paciência e peças para aplicar. E isso acontece no Red Bull Bragantino. O resultado disso está no levantamento do SofaScore, mostrando, por exemplo, que o Bragantino é o time com a melhor média de gols marcados. Melhor, inclusive, que é do Flamengo. Tire a vida como o melhor e mais poderoso ataque do Brasil. O Bragantino, no Brasileirão 2021, e aí é um levantamento feito exclusivo para o canal, gente, gols marcados é o primeiro do campeonato. Toques para marcar um gol, também é o primeiro do campeonato. Grandes chances de gol, é o primeiro do campeonato. Chutes certos no alvo, é o primeiro do campeonato. Aproveitamento desses chutes, é o segundo do campeonato. Desarmes por jogo, o segundo do campeonato. Time muito intenso, está o tempo inteiro ocupando espaço. E bolas recuperadas por jogo, é o terceiro do campeonato. Então você tem o desarme e recuperar bola, que às vezes é interceptar, o time está sempre no topo. E do ponto de vista ofensivo, ele lidera praticamente todos os índices. Logo, neste momento, é o time que melhor executa as ideias do seu treinador, sem dúvida alguma. E aí, se você for comparar a proporção, ao nível dos jogadores, a toda a novidade do que é o projeto, o Bragantino, neste momento, é o melhor trabalho do futebol brasileiro. Melhor que o Fortaleza do Vojvoda, que tem um recorte menor, melhor que o Flamengo do Rogério Ceni, melhor do que o Palmeiras do Abel, melhor do que o Galo, melhor do que todos. Não tem nenhum time que execute hoje as ideias do seu treinador e as ideias do seu patrão, como o Red Bull Bragantino. E aí você pode falar, poxa, mas eu não gosto do conceito, eu acho um conceito perigoso. Não vai ser no Brasil o conceito que vai tomar conta do mercado e do modelo, né? O Brasil não vai ser tomado por Bragantinos, isso não vai acontecer. A gente é muito devagar nesse processo. Mas ter um Bragantino é um porto seguro para projetos e para empresas que queiram acreditar. É claro que, de novo, eu falei isso no outro vídeo, o Red Bull é um projeto muito específico, de um projeto esportivo que deu certo em vários esportes, e uma empresa que é uma multinacional, uma marca global muito forte, então você tem uma segurança, mas não é um dinheiro infinito, existe um orçamento para esses projetos esportivos, e o Bragantino está aprontando e fazendo das suas. Tem números muito bons aqui, e aqui você tem 2 achados do Bragantino, e o Arthur principalmente, porque faz um Brasileiro 2019 maravilhoso pelo Bahia, podendo voltar para o Palmeiras, mas o Bragantino vai lá e pega, com o mercado inteiro estando de olho no cara, além de desenvolver o Claudinho, e você vê que são mapas de ação que se complementam, né, que se consolidam aqui, um saindo como meia da esquerda para dentro e o outro ponta que vai para a linha de fundo, mas que também pode ir por dentro. Então são os 2 jogadores que mais produzem nessa equipe e acho que são muito a cara do que é o projeto Bragantino. Intensidade, profundidade, todos os conceitos do jogo você vai ter, né, alargamento da defesa adversária, muita bola longa em diagonal, às vezes buscando do zagueiro direto para esses caras, né, e com um aproveitamento excelente, saída de bola construída pelo chão, e aí mostra que independe do nível dos jogadores, da camisa, se as ideias forem bem aplicadas, a coisa sai do papel. E aí você tem 55 jogos para um, 53 para o outro, gols 19 do Claudinho, 6 do Arthur, mas assistências muito parecido, né, 11 a 10. Passes decisivos, o Claudinho tem mais, até porque acho que é uma figura mais emblemática do time há mais tempo, dribles certos 87, 81 e minutos para participar de um gol. Você vê que o Arthur demora mais, até porque ele tem menos esse caráter artilheiro do que o Claudinho, que leva 142 minutos para participar de um gol. Assim, são números muito fortes de 2 jogadores muito, muito, muito importantes. O resultado coletivo disso é isso aqui, ó. No Brasileirão do ano passado, por exemplo, em 31 jogos, o time teve 51% de aproveitamento, 43 gols marcados, 29 sofridos, criou 53 grandes chances, e perdeu 45, e mais ou menos média de 50% de posse de bola. E aqui você está vendo o posicionamento médio dos jogadores, né? E como o time está sempre muito ocupando o campo adversário, né? A linha dos zagueiros lá em cima, e o time o tempo inteiro, principalmente na faixa de meio, não? Como é um time que concentra as ações muito no campo ofensivo do adversário, então assim, independe de você ter mais ou menos camisa. A ideia é essa, e ela vai ser aplicada independente do adversário que for. Tanto que, se a gente for no aplicativo lá do SofaScore, a gente vai ver os últimos 3 jogos do time, contra Palmeiras, Flamengo e Corinthians. E o time ganhou os 3 jogos, contra 3 adversários muito fortes, né? 3-1 no Palmeiras, 3-2 no Flamengo e 2-1 no time do Corinthians. Ou seja, contra 3 camisas pesadíssimas, o Bragantino marcou 8 gols nesses 3 jogos, sempre com um posicionamento que aqui a gente vê num 4-2-3-1, mas em vários momentos é um 4-1-4-1, com muita bola em diagonal, dos laterais e muitas vezes até dos zagueiros. Tem um lado direito muito forte com o Aderlan e com o Arthur, um time que também conseguiu descobrir peças para suprirem a ausência do Claudinho, né? O Claudinho que estava convocado aí para a seleção olímpica, então você tem muitas vezes o Elinho ocupando esse lugar, né? O Pedrinho, então assim, é um time que tem peças, é um time que tem a construção com o Raul, com o Lucas, muito boa e muito segura, né, com um deles, normalmente o Raul fazendo aqui, ou o Lucas, um terceiro homem na saída. Então, cara, são ideias muito modernas e que tem, o mais interessante é liberdade para serem executadas, né, e paciência, tanto do projeto, que sabe exatamente o que quer, do campo,
e de uma torcida que aí tem menos pressão, que entendeu, aparentemente também entendeu o que isso leva para a cidade, ou o que isso leva para a marca, tem toda uma polêmica lá atrás da questão da mudança, enfim, é uma mudança brutal, mas que vai dando resultado. Aí, família vascaína, eu trago aqui agora um ponto da galera lá da TNT Esportes, que foi, talvez por essa falta de cobrança, de pressão, né, que o RB Bragantino não tem, o Maurício Barbieri não conseguiu motivar os seus jogadores esse ano de 2022 e realmente não fez aí uma boa campanha. E isso não vai acontecer no Vasco. Vai haver uma pressão e aí a gente não sabe como o Maurício Barbieri vai se portar com o elenco sendo pressionado pela torcida. Vamos acompanhar aqui. Me assusta a falta de ambição do Red Bull Bragantino nessa temporada. E, assim, como estão cômodos com uma 13ª posição, assim, estão acomodados com a mediocridade, Vitor. Sabe o que me chamou a atenção disso? Nosso querido companheiro Marcelo Barros, e me falou isso há muito tempo, ele falou isso no início do ano, dizendo, cara, a sensação, lógico que a sensação, a gente tá longe, a gente não vive, mas a sensação que eu tenho é que ser jogador do Bragantino é uma coisa excelente. Que parece que os caras não estão nem aí, parece que tá tudo bem, tá tudo certo, que não tem muita cobrança, pressão. parece, né? Cara, a campanha é vergonhosa, cara. É vergonhosa. É. Olha só, cara. Campanha de 35 pontos. Ele tá 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Não, e nas Copas também não foi bem, né? E nas Copas não foi bem, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. E não foi cara, nem, assim, nem foi nem pra Sul-Americana, né? Foi em último. Sul-Americana, lembrado, cara. Assim, bem lembrado, cara. Assim, então, realmente, e até algum especialista lá de futebol alemão falou que é curioso que, pô, lá no RB Leipzig, o cara vai mal, manda embora. Mandaram agora o Tedesco, que foi mandado embora agora com 4 rodadas, sei lá, 2 rodadas de Champions, 4 rodadas. Primeira rodada de Champions. Ele tomou uma cipuada fora de casa lá, em casa. Foi em casa do Shakhtar. Tomou uma cipuada em casa, mandaram o cara embora. E aqui tu tanto faz, como tanto fez, cara, assim, me parecendo que é um famoso deixa rolar. Olha essa campanha, cara. E o momento é diferente, por exemplo, da hora que o Bragantino ficou numa fase muito ruim no início da temporada. E aí, logicamente, o Bragantino vai arrebentar no fim de semana contra o Flamengo, né? Porque isso aí já tá escrito, pode anotar. Mas, por exemplo... Eu ia falar que o Bragantino... Fala. Não, perdão, Renanzinho, é que é o seguinte, o Bragantino no início da temporada teve um momento ali na fase de grupos da Libertadores, quando já estava praticamente eliminado, que ficou aquela pressão em cima do Barbieri, ele deu até uma resposta bem legal, falando que tem todo o respaldo da diretoria e tal, só que agora eu acho que o momento é um pouco diferente, né? Eu acho que já não é mais só sobre deixar ele trabalhar, acho que já é de você ter um tempo de trabalho grande o suficiente pra você analisar e ver que o time não tá evoluindo, né? Então, de repente, tá cômodo demais, né? Não, mas só o final da temporada se acontecer. Não, claro, não tô falando pra demitir ele agora não, tô falando que assim, eu acho que é uma cobrança diferente agora, né? O Bragantino também continua naquela mentalidade de contratar jogador novo pra tentar revender. Não sei se... ainda não vi aquela mentalidade de contratar pra ser campeão. Ainda não vi isso também. Mas fazer uma grande só pra revender, assim. Eu acho que é pra desenvolver os caras. Pô, mas assim, ele pegou alguns dos principais talentos aí do futebol brasileiro em vários clubes. Então, são caras que talvez os clubes de reveladores, eles não tivessem condições de manter por muito tempo. E você olha pro time do Bragantino ontem, o que me assustou, o Internacional, o Mano mexeu mal, o time depois das mexidas do Mano na reta final do jogo, ficou tudo perdido. E só nos últimos 5 minutos de jogo, o Red Bull Bragantino quis... Tentar sair pra ganhar o jogo, verdade. Porque, cara, dos 15 minutos, sei lá, do segundo tempo todo, era uma lenga-lenga, um time sem tesão, pô, sem vontade. O Inter não tava lá numa grande noite. Porra, isso me incomodou profundamente, porque é um time que tem talento, tem jogadores bons. Pô, o banco dos caras, assim, você olha pro banco em termos de projeção, o Eric Ramírez, o Sorriso fez um bom campeonato de juventude, o Miguel, que foi revelação do Fluminense, saiu também de graça, o Bruno Prachedes, isso tava no banco, porra. O Prachedes é muito bom jogador. Isso tava no banco. Então, assim, eu acho que falta ambição, pô, me parece acomodado, olhando a distância, né? Não tô falando que no dia a dia os caras tão incomodados, mas assim, é brincadeira, pô. Então... O próprio Arthur caiu muito de... Arthur caiu demais. Verdade. Mas sei lá, a impressão que passa pra mim é essa, que ainda tem muito essa mentalidade, como você falou, de preparar jogadores pra quem sabe levar pra Europa, pro Leipzig, enfim. E vendeu o Claudinho, não teve uma contratação de reposição. Quando o Claudinho, vendeu não, quando o Claudinho, foi vendido pro Zenit, mas não teve uma contratação à altura do Claudinho. Não que seja fácil também você buscar um jogador do nível do Claudinho no mercado. Não foi a tentativa que você tá dizendo. Não teve tentativa. Vamos trazer um cara pra substituir, pra ser o... Tá aí, família vascaína, deixe sua opinião aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia. De vascaíno pra vascaíno, gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like e não se esquece também de se inscrever no nosso canal Vasco em Família. Tamo junto, vou ficando por aqui. É muito bom ser Vasco.